que é a doutrina espírita, né? O que ela diferencia das outras doutrinas, das outras religiões. A gente muitas vezes nem considera o espiritismo uma religião, como nós vamos ver, né? O espiritismo, ele tem aspectos científicos, filosóficos, né? De efeito moral, por isso que ele é considerado uma religião. Na verdade, trata de espírito, né? Não tem nenhuma religião que não trate disso. Todas elas tratam desse assunto. Então, nós vamos ver que o espiritismo, ele não é propriamente uma religião, né? Naquele sentido de dogmas, de rituais. Vocês vão ver que aqui não tem vela acesa, aqui não tem nenhum orixá, não tem nada disso. Então nós temos que entender. Você não pode frequentar outra religião, né? Você faz o espiritismo. Não, pode frequentar o que você quiser. Então, justamente a diferença é essa aí. A doutrina espírita, por isso que a gente precisa entender um pouquinho o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela foi ditada pelo plano espiritual para os encarnados aqui, né? Não foi o Allan Kardec que bolou. O Allan Kardec, nós vamos ver isso com mais detalhes, tá? Mas o Allan Kardec é muito interessante. O Allan Kardec, ele era um professor, né? A formação dele era pedagogia, ele era um pedagogo. E ele escreveu, o nome dele também não é Allan Kardec, é um pseudônimo. Ele escreveu livros sobre educação na França, quando a França era da onde iluminava, né? Era da onde partia toda a parte científica de conhecimento vinha da França. Mais recentemente nós temos os Estados Unidos fazendo um pouco esse papel, né? Mas naquela época a França era os Estados Unidos, naquela época. E de lá é que saía tudo que era parte científica. Então o Allan Kardec, na realidade, ele era um professor, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, que em Yverdon, na Suíça, era o maior educador da Europa, para vocês terem uma ideia. Era ele que ditava como era a educação, como deveria ser e tal. Então o Allan Kardec era um cara diferenciado, ele era um pedagogo, escreveu livros de pedagogia, discípulo de Pestalozzi. Tá? E ele, como todo indivíduo mais diferenciado do ponto de vista intelectual, ele era cético com relação a essas coisas de espírito. Ele não acreditava em nada disso. Mas ele tinha um conhecimento muito grande, tanto do catolicismo, porque ele tinha um dos pais católico, o pai católico e a mãe protestante. E ele não se conformava com essa divisão do cristianismo. Por que o cristianismo teve que se dividir? Por que não ficava uma coisa só? Então ele já tinha um interesse sobre assuntos religiosos, mesmo não acreditando na questão de espírito, como nós vamos ver agora no próprio espiritismo. Ele tinha a concepção do catolicismo e do protestantismo. Muito bem. E naquela época, na França, o que começou a acontecer? Não só na França, mas também nos Estados Unidos. Um caso famoso que saiu nos jornais da época, o pessoal levanta o jornal da época, tem lá, um caso famoso que ficou conhecido como o caso das irmãs Fox. Quem eram essas irmãs Fox? Essas irmãs Fox eram duas adolescentes que moravam numa casa que a família tinha alugada, numa cidade chamada Iceville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E essas meninas começaram a notar batidas, pancadas, caía coisa na casa, aqueles efeitos que a gente costuma chamar de poltergeists, né? Muito bem. E aí, o que aconteceu? Elas começaram então a ouvir pancada, batida, e um dia elas, com a mediunidade que as duas tinham, elas receberam a mensagem de um homem dizendo que tinha sido assassinado naquela casa e o corpo tinha sido escondido numa parede. Então pegaram o corpo, puseram, fizeram a parede e aquele
corpo ficou ali, enterrado, vamos dizer assim, ali. E ele explicava quem ele era, por que isso tinha acontecido e tal. E aí o que aconteceu? Eles foram lá verificar se tinha, quando quebraram lá a parede, encontraram um corpo. Então esse caso ficou famoso na época, porque era um caso de mediunidade, de comunicação de um espírito com um indivíduo que já tinha morrido com um que estava aqui ainda. E nessa mesma época era comum aquele negócio que foi chamado de mesas girantes ou mesas dançantes, né? O que era isso? O pessoal se reunia em torno de uma mesa, né? Todo mundo se concentrava e pedia para a mesa responder coisas, sim ou não, ou estabelecia uma sequência de letras, tantas pancadas é A, tantas pancadas é B, para formar uma frase. E começaram a perceber, nesses trabalhos, né, na verdade ali era quase que uma brincadeira, começaram a perceber que a mesa respondia coisas e acertava muitas vezes. Os amigos do Allan Kardec, comentando com ele sobre essas reuniões, porque essas reuniões aconteciam nas casas do pessoal mais diferenciado, eles se reuniam ali para fazer esses trabalhos, faziam um copo também, para o copo andar para lá, para cá. E convidou o Allan Kardec para participar de uma dessas reuniões. E ele, no começo, falou, não vou participar disso daí, é coisa de ignorante. Isso aí é coisa, imagine que uma mesa vai responder, como que uma coisa inanimada pode responder? Porque a gente tem que entender o seguinte, para poder ter uma resposta correta, precisa ter inteligência. Se vocês ficarem perguntando para a cadeira aí o que vocês quiserem, pode ficar perguntando a vida inteira, ela não vai responder nada, ela não tem capacidade para responder nada. Então, Allan Kardec, que era um cara diferenciado, pedagogo, que escreveu livros sobre educação, falou, eu não vou entrar nessa, isso aí é uma coisa furada, isso é coisa de ignorante. Mas ele era muito amigo dessa pessoa e ele insistiu, falou, então você vem comigo, depois você me diz a resposta. E ele foi. E aí quando ele foi, começou a ver que a mesa realmente respondia e tudo mais, ele falou, bom, então tem que ter alguma coisa inteligente, né, atrás disso, porque a mesa não é a mesa que está respondendo. E outra coisa que nós temos que entender é que esse indivíduo aí, o Allan Kardec, que era então esse pedagogo, professor, ele não tinha mediunidade ostensiva. O que é mediunidade ostensiva? Ele não via, ele não enxergava espíritos, ele não escutava espíritos, ele não sentia, ele não tinha nada disso. Ele tem a mediunidade que todos nós temos, que é a mediunidade intuitiva. Então essa mediunidade intuitiva que todos nós temos, essa daí você nunca sabe se é mediúnico ou se é da sua cabeça mesmo que surgiu aquele pensamento, né? E como existe entre nós aqui, encarnados, né? Nós vamos chamar de encarnado quem está aqui agora com o corpo físico, né? Esses são os encarnados. Quando nós estamos encarnados aqui, nós já sabemos, aí a parte científica já demonstrou, que existe uma coisa entre nós que chama-se telepatia. Porque na realidade nós funcionamos como se fosse uma estação de retransmissão, de emissão e recebimento de ondas eletromagnéticas através do pensamento. Então você consegue se comunicar com uma pessoa através do pensamento. Quando você tem uma afinidade muito grande com as pessoas, né, você tem um amigo que você é muito afim, alguém da família, às vezes você pensa em ligar para ele, ele liga para você na hora. Fala, nossa, eu ia ligar para você porque eu estabeleci um contato. Então, na realidade, ele percebeu que para que aquilo pudesse ocorrer, né, ter uma coisa inteligente de uma coisa inanimada, alguma coisa tinha que estar por trás daquilo, não é possível, né? Então se pensava em alguma coisa, estavam fazendo que nem era uma enganação, era alguma coisa assim, e ele começou a perceber que não era, e que tinha realmente alguma coisa inteligente por trás. E ele, então, não tendo mediunidade ostensiva, né, ele
começou a trabalhar com médiums, indivíduos. Quem são os médiums? O que a gente chama de médium? Médium é aquela pessoa que consegue ver espíritos, ouvir espíritos, sentir no ambiente a presença de alguém. Esses são os médiums ostensivos. Tá? Então ele precisou desses indivíduos, ele tinha vários em várias cidades diferentes, e ele, como era um pedagogo, um cara especializado em educação, ele começou a formular perguntas. Ele falou, bom, já que a turma responde, então deixa eu começar a formular perguntas. Foi daí que nasceu o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro do Allan Kardec, onde vocês vão ver ali perguntas e respostas. Tá? Então ele perguntava e os espíritos respondiam. Portanto, a doutrina espírita, baseada nessas obras, ele acabou escrevendo, olha, dessa maneira, formulando as perguntas e depois elaborando um livro, catalogando aquelas perguntas e respostas, de tal maneira que pudesse ter um efeito didático para a gente entender como é que as coisas aconteciam. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Gênesis e Céu e Inferno. Então, através desses médiuns, ele recebia informação do plano espiritual. Então, a obra, o Espiritismo, não é a obra do Allan Kardec. Por isso que o Allan Kardec é chamado de codificador do Espiritismo. O Espiritismo é uma revelação que veio de lá do plano espiritual para cá. Da mesma maneira que os 10 mandamentos, que está na crista da onda aí agora, Os 10 mandamentos também não foi assim? Não veio de lá para cá? Moisés não recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos? Quem que mandou para ele? O plano espiritual. Entenderam isso? Tá? Só que, quando nós falamos em Moisés, nós falamos em 4.000 anos atrás. Moisés é 4.000 anos atrás. Depois veio Cristo, 2.000 anos atrás. E o Espiritismo é de 1850. É bem mais contemporâneo, é uma coisa jovem, é uma coisa que está começando agora, perto dessas doutrinas mais velhas. Então está começando agora o Espiritismo. Por isso mesmo, e quando surgiu, foi muito interessante, porque quando o Espiritismo surgiu, então ele surgiu na França, porque se tivesse surgido no Brasil, ninguém ia dar nem bola, não é verdade? Por quê? Porque o Brasil não é um país que produz conhecimento para o resto do mundo. Então ele tinha que surgir na França para inclusive ter peso. Quando o Allan Kardec editou os livros, teve muita procura pelos livros. E aí o que aconteceu? Começou a ter procura pelos livros, E, obviamente, chegou também ao conhecimento da igreja. A igreja, então, se reuniu e pegou um grupo de cardeais, bispos da igreja, gente que já tinha um bom conhecimento e tudo mais. Foi muito interessante, porque eles reuniram um grupo que foi chamado o Grupo de Lerida, na Espanha. Eles se reuniram na Espanha. Se reuniram para quê? Para estudar o Livro dos Espíritos. Falaram, vamos estudar, que negócio é esse Livro dos Espíritos? Vamos estudar isso daí. E esse grupo se reuniu, é muito interessante, não sei se tem um livro, inclusive, que conta toda essa história do grupo de Lerida. Eles se reuniram, todos os sacerdotes da igreja, e inclusive começaram, entre eles tinham alguns médiuns, e começaram a receber mensagens de várias figuras do catolicismo. Maria mandou várias mensagens, São Francisco, começaram a receber mensagens do plano espiritual, das entidades
conhecidas lá do catolicismo. E quando terminou o trabalho, todos eles ficaram abismados do trabalho. Eles publicaram o trabalho, que é esse livro. Só que aí o que aconteceu? Eles se distanciaram, eles se largaram da igreja, porque a igreja não ia nunca, né, aceitar. Nós vamos ver por quê. A igreja não queria aceitar aqueles conhecimentos porque falava em reencarnação, né, em lei de causa e efeito, que ninguém daqui encarnado tem poder de absolver os pecados de ninguém. Muito menos você tem condições de comprar. Hoje os mais jovens aí nem sabem o que é isso. Mas se vocês forem agora em Minas Gerais, né, em algumas igrejas do Rio de Janeiro, né, naquelas igrejas mais antigas da Bahia, na igreja tem um monte de gente enterrada lá na igreja, dentro da igreja. Embaixo do chão da igreja é um cemitério. E quanto mais você pagasse para a igreja, mais perto do altar você era enterrado. Né? Então o que acontecia? O pessoal pagava para ficar enterrado lá perto do altar, porque vendia-se a ideia de que você podia comprar um lugar perto de Jesus e tudo mais. E aí o pessoal pegava tudo que tinha, muitas vezes entregava para a igreja para poder, né? Então, vendiam indulgências. Se você tinha muito pecado, tinha um preço lá, uma tabela de preço. Então, quais são os seus pecados? O seu pecado é tanto, o outro é tanto. Então, vendiam indulgências, né? Inclusive, esse foi o motivo para ter o protestantismo, como o próprio nome está dizendo, protestante. É que o Martinho Lutero, que era da igreja, Martinho Lutero era um bispo da igreja católica. Quando começaram a batizar a criança, vender indulgência, né, e outras coisas mais que ele elencou lá, ele falou, não, isso não, eu saio dessa igreja. Isso aqui não... Então não podia traduzir a Bíblia, ela tinha que ser só mesmo para aqueles iniciados. As pessoas não tinham acesso, como tem hoje, né? Por sinal, aqueles vendedores de livro vendem sempre uma Bíblia, você não tem como escapar daquilo lá. O cara vem e vende uma Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? Mas antigamente, imagina, era só a igreja que tinha. Ninguém podia ter, aquilo era conhecimento, o conhecimento é poder. Então aí o que aconteceu? Traduziram a Bíblia primeiro para o alemão, porque ele era alemão, né? Para que o povo lesse o que tinha ali de conteúdo, né? Apesar de que é só a gente imaginar que aquilo tudo foi escrito depois da morte de Cristo, no primeiro século, segundo século, né? Numa língua que já estava morta nessa época, quer dizer, as traduções aí, elas iam ao sabor dos interesses, né? Então eu podia traduzir de acordo com os meus interesses, tá? Então as traduções da Bíblia, a interpretação que tem disso, daquilo, às vezes não é bem aquilo que tinha sido dito